Era uma tarde quente de verão. Mark, um jovem de 25 anos, estava no telhado do seu apartamento. Gostava de ficar muito tempo sozinho, e nesse dia precisava ainda mais. Uma discussão com a namorada Beatrice o impedia de se concentrar em qualquer outra coisa. Ao olhar em volta, notou uma pilha de jornais velhos. Abriu um deles e começou a virar as páginas. Um acontecimento chamou sua atenção. Ele noticiava a morte de um jovem cujo corpo havia sido encontrado com grandes sinais de violência. Sua garganta foi arrancada com algum tipo de garra e também encontraram uma marca em sua testa. Depois de ler aquele estranho acontecimento, sentiu um nó no estômago. Mark olhou para a rua, os olhos fixos nas pessoas que iam e vinham, até que de repente um homem chamou sua atenção. Embora fosse verão e a temperatura estivesse agradável, ele usava luvas brancas e uma jaqueta preta comprida com capuz, junto com um cachecol listrado de preto e branco. A certa altura, o homem parou e olhou para cima, como se percebesse a sua presença. Quando o jovem viu seu rosto, seu sangue gelou. Ele usava uma máscara meio branca e meio preta, com um sorriso estranho e macabro. De repente, a expressão na máscara mudou, e ele sorriu mais perversamente agora. A figura inclinou a cabeça e, em poucos segundos, a figura misteriosa subiu no prédio e começou a escalar a parede com as mãos. E agora, eram garras fortes com unhas compridas. Mark enlouqueceu e se afastou da borda, correndo para a saída. Ele correu sem olhar para trás e bateu a porta atrás dele. Ele podia ouvir a sua voz arrepiante à distância. Você quer jogar? Quero que você brinque. Mas Mark já corria para se refugiar em seu apartamento em pânico. Ao chegar ao seu quarto, caiu na cama, duvidando se o que tinha visto era real ou não. Quando conseguiu se acalmar, o cansaço tomou conta dele e logo fechou os olhos e adormeceu. No dia seguinte, acordou confuso, lembrando vagamente dos acontecimentos da noite anterior. Provavelmente foi um sonho, tenho certeza que foi a minha imaginação, ele pensou. Quando recuperou a compostura, ele lembrou da briga com Beatrice e decidiu visitá-la para pedir perdão e fazer as pazes. Mas antes de enfrentar a situação, você deve se preparar. Ele foi até a cozinha e remexeu em um dos armários até encontrar uma garrafa de vinho. Abriu e derramou um pouco em um copo, mas quando levou o copo aos lábios, percebeu que era apenas água pura. Ele olhou para a garrafa e, de repente, a risada familiar quebrou o silêncio. Gostaria de uma taça de vinho? Mark deu um pulo, derramando o conteúdo do copo. Sem esperar mais, ele fugiu do apartamento às pressas e foi para a casa da namorada. Ele estava muito nervoso e teve um mau pressentimento. Chegando à entrada, bateu a porta, mas ninguém atendeu. Ele ligou novamente, mas com o mesmo resultado. Desesperado, ele tentou girar a maçaneta e a porta cedeu. Dentro, tudo parecia ordem. Ele entrou na cozinha, chamando o nome de Beatrice, mas não houve resposta. Se dirigiu à sala de jantar, onde encontrou sobre a mesa uma garrafa de vinho aberta, a mesma que ele tinha no apartamento. No corpo da garrafa havia uma nota que dizia: Sinto muito por nossa briga, gostaria de fazer as pazes. Amo você de todo o coração, Mark. O jovem engoliu em seco, sentindo o coração disparar. Ele não se lembrava de ter enviado nada a ela, embora o bilhete estivesse assinado com seu nome. Ele ligou para ela novamente, mas novamente houve apenas silêncio. Então ele decidiu subir e investigar o quarto. Mas, enquanto ele subia, uma imagem o deixou atordoado. Beatrice estava deitada no chão, fria e completamente imóvel, e Mark sabia que ela estava morta. Ele se ajoelhou ao lado do corpo dela e sentiu as lágrimas brotando em seus olhos. De repente, ele sentiu uma presença ao seu lado. Era um indivíduo estranho, com aquela máscara nojenta exibindo um sorriso perverso. Que fofo da sua parte! Ele exclamou. Ela bebeu e depois morreu. Era veneno! O estranho gritou rindo. Mark entrou na sala onde sabia que Beatrice guardava uma arma. Ele abriu a gaveta do criado mudo e encontrou a arma. Ele se virou e o sorriso maligno do homem estranho o cumprimentou. Acabou o vinho! Disse ele, zombando. Mark, cego de raiva, puxou a trava de segurança e atirou. Mas o estranho ser não apenas se esquivou do tiro, como subiu na parede da sala, subindo até o teto, como havia feito no dia anterior. Lá de cima ele pronunciou com voz sombria, em tom aborrecido. Você é chato, hein? E, com um rosnado, ele se lançou para o Mark. A polícia não demorou para ir ao apartamento de Beatrice depois que os vizinhos ligaram ao ouvir o tiro.
Eles encontraram os 2 corpos e, em primeira busca, determinaram que Mark havia envenenado a namorada, mas não conseguiram explicar o que havia acontecido com ele. O corpo foi encontrado em uma enorme poça de sangue. A sua garganta havia sido cortada por fortes garras que pareciam pertencer a algum animal. Marcas foram encontradas nas paredes e no teto da sala, mas nenhuma evidência confirmou a identidade do culpado, e na testa de Mark, uma inscrição misteriosa.